Olá, meu nome é Sabrina, eu sou aluna do 6º período de Geografia. Estou participando do Residência Pedagógica, acompanhada pelo professor Eli e pela professora Melina. Então, hoje, eu e meu colega Matheus, nós iremos falar da divisão regional de Pedro Pinchas Geiger. Então, gente, a primeira é a divisão do Brasil, que em complexos regionais ou também em regiões geoeconômicas. Essa proposta foi no final da década de 1960. Eu irei falar aqui que uma das características mais significativas dessa regionalização é o fato de o autor não ter respeitado os limites políticos e administrativos dos estados nacionais. O seu foco é no processo histórico de formação no território brasileiro e a integração nacional a partir de industrialização, buscando ao mesmo tempo as inter-relações regionais que se dão a partir da articulação do país ao seu centro econômico e o foco nas características históricas e naturais que caracterizam estas regiões. Então, passamos em sua formalização, portanto, da região homogênea para a região funcional. Então, todavia, esta regionalização também tem suas desvantagens. Em primeiro lugar, se o maior nível de detalhamento é algo que pode auxiliar em melhor identificação dos contornos espaciais de determinados fenômenos ou particularidades, a dinâmica das atividades econômicas do território propicia a rápida transformações dos contornos. Além disso tudo que eu falei, apesar da busca por mais precisão dos limites regionais, ao se desconsiderar os limites administrativos dos estados, a grande generalização das relações socioeconômicas nas regiões sul, Amazônia, por exemplo, não nos parece o correto incluir os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e sul do Mato Grosso, juntamente com os estados da região sul e sudeste. Por exemplo, o fato que há uma grande correlação socioeconômica entre essas regiões. A realidade dos primeiros não se resume à influência dos segundos. Da mesma forma, não podemos entender as áreas de fronteiras agrícolas de Mato Grosso, Tocantins e Pará, a não ser de forma relacionada com a dinâmica do Centro-Sul. Eu irei falar aqui também da divisão regional de Roberto Lobato Correia. Então, o espaço brasileiro ele dividiu em 3 regiões, os 3 Brasis, que se diferenciam entre si por apresentarem distintas especializações produtivas, distintos modos e intensidades de circulação e consumo pela gestão das atividades, distintas organizações espaciais e níveis de circulações interna, interregional e internacional. Os 3 grandes conjuntos regionais apresentados por Roberto Lobato Correia são Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e agora eu vou dar continuidade nesse vídeo abordando as outras formas de regionalização do Brasil. Como já foi apresentado no vídeo, já existiam outras formas de regionalizar o Brasil, conhecido como os grandes complexos, e agora eu vou apresentar para vocês um outro conceito de divisão do Brasil, Ele é conhecido como 4 Brasis e tem também a regionalização a partir do IBGE. Bom, o principal critério de regionalização proposta pelo Milton Santos e pela Maria Laura Silveira foi o meio técnico científico informacional. Ou seja, a informação e as finanças estão disseminadas de maneira desiguais e distintas pelo território brasileiro. Isso que determina esse conceito de 4 Brasis. Bom, esses autores, eles propõem a divisão do país em quatro Brasis, levando em consideração os aspectos socioeconômicos e principalmente o meio geográfico presente nessas regiões, com foco no entendimento da articulação do território brasileiro a partir da inserção de nossa economia periférica no capitalismo globalizado. Bom, outro conceito que tem que ser levado em conta para fundamentar essa divisão, essa nova divisão do Brasil, seria o conceito de meio geográfico ou espaço geográfico. Ele é produto e a condição para a realização da vida social, e ele também contém elementos naturais, como os rios, planaltos, montanhas, e também artificiais, ou seja, os objetos criados pelo homem.
o homem, por si, né, ele produz objetos geográficos por meio da criação de novas técnicas e ao mesmo tempo que ele cria, que ele se aproxima desse tipo de meio, ele se afasta também das suas condições naturais e originais. Bom, a região amazônica ela é formada pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Ela possui baixas difusões de técnicas no espaço geográfico, né? Além de uma baixa densidade demográfica. Ela foi a última região a ampliar a mecanização da produção industrial e agrícola. Nessa região, os sistemas de informação aparecem mais de formas externas, né? Como o exemplo de alguns satélites, né? Eles têm um tipo diferente de avanço ali, isso que especifica essa região, a região amazônica, né? Diferente da região concentrada, como a gente acabou de ver. Ela possui também enclaves modernos, né? Representado por grandes megaprojetos econômicos, como a Zona Franca de Manaus e o projeto Grande Carajás. Já a região centro-oeste, ela possui uma grande representação da agroindústria, né? Da agroindústria moderna mesmo, mecanizada e competitiva. Ela é pautada em cima da produção de soja e de milho, porém, ela é subordinada aos interesses da firma da região concentrada. Elas têm tinha esse certo tipo de ligação, né? De dependência, até pela forma ali do espaço geográfico, né, da proximidade entre elas em si. Já a região Nordeste, ela apresenta um grande espaço de rugosidades, né, que são marcas de heranças do passado. Ela acaba oferecendo um certo tipo de resistência, né, nessa difusão do meio técnico, científico e informacional. Ela aparece de maneira pontual, por meio da infraestrutura e de redes informacionais. Suas vias, entretanto, né, servem mais aos migrantes, né, do que a economia em si. Já a região constitui uma área de repulsão devido às razões históricas do uso do território nordestino. Dando continuidade ao que o meu colega Matheus está falando, irei falar também sobre a divisão regional do IBGE. Então, gente, se a primeira regionalização foi baseada no conceito de regiões natural, esta segunda foi baseada no conceito de regiões homogêneas. Então, buscou-se nessa delimitação agregar os estados brasileiros de acordo com as semelhanças históricas, sociais, econômicas e naturais que apresentavam, respeitando seus limites políticos e administrativos. Então, com base nessas divisões, os governos da época criaram superintendências de desenvolvimento regional, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, e Superintendência de Desenvolvimento da região Sudesul. Duas críticas surgiram tanto sobre o funcionamento dessas agências quanto sobre a proposta de regionalizações oficial. Em relação à primeira, a principal crítica diz respeito a implementações de programas de desenvolvimento que não respeitavam a lógica própria da região, ou seja, eles buscavam desenvolver por tratarem apenas as aplicações da lógica econômica industrial que se desenvolveu na região sudeste do país. Assim, embora as grandes regiões brasileiras tenham sido criadas a partir de busca de identidade entre características socioeconômicas e fisiográficas. A crítica mais dura sobre a divisão regional oficialmente é adotada, diz respeito ao seu deslocamento da realidade, pois além de não considerar as relações de articulação interregional, também não considerava suficiente a formação social destas regiões, além de se adequar artificialmente às divisões administrativas, o que provocava a inclusão de diferencialidade sobre uma roupagem de homogeneidade e identidade. Além disto, a utilização da noção de regiões homogêneas se por um lado propícia ou caracterizar didático a esta divisão, por outro, prejudica a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico destas, já que simplifica
e mascara a diversidade. Nega a realidade em movimento e, portanto, deixa de importar mudanças e transformações resultantes da dinâmica do desenvolvimento nacional.